E aí, quem é maior? Vasco ou Fluminense? Atendendo a vários pedidos, após o Fluminense ganhar 2 títulos internacionais da Libertadores e a Recopa Sul-Americana, geral tá pedindo fazer essa comparação para ver quem é maior, Vasco ou Fluminense. 2 grandes rivais do Rio de Janeiro, então bora lá saber quem é o maior nesse grande duelo. Histórico do confronto: 394 jogos, 153 vitórias do Vasco, 126 vitórias do Fluminense e 115 empates. O Vasco marcou 560 gols, o Fluminense marcou 515 gols. Maior tempo de vencibilidade no confronto: o Vasco ficou 10 jogos sem perder para o Fluminense ficou 13 jogos sem perder para o Vasco. Maiores goleadas: a maior goleada do Vasco sobre o Fluminense foi um 6-0 no Campeonato Carioca de 1930. E a maior goleada do Fluminense foi um 6-2 no Campeonato Carioca de 1941. A primeira partida ocorreu em 1923, um amistoso realizado no Campo da Rua Figueira de Melo, no Rio de Janeiro, com vitória do Vasco por 3-2 sobre o Fluminense. Maior público do confronto ocorreu na final do Brasileirão de 1984, no estádio do Maracanã. 128.781 torcedores acompanharam o empate entre Fluminense 0 e Vasco 0. O artilheiro do confronto é Roberto Dinamite, do Vasco, com 36 gols. Finais: essas duas equipes se enfrentaram em uma final nacional, com vitória do Fluminense no Brasileirão de 1984. Primeiro jogo: Vasco 0, Fluminense 1. Jogo de volta: Fluminense 0, Vasco 0, dando título brasileiro ao Fluminense. Confrontos de mata-mata: 2-2. O Vasco eliminou o Fluminense em 1981 nas oitavas de final do Brasileirão e em 2006 na semifinal da Copa do Brasil. O Fluminense eliminou o Vasco em 1988 na quarta de final do Brasileirão e em 2000 nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Campanhas de destaque chegando a finais de competições internacionais, quando a equipe chega, mas não leva. 3-3. As 3 vezes que o Vasco chegou à final internacional e não levou foram: em 2000 foi vice do Mundial de Clubes da FIFA, em 98 vice do Mundial Interclubes, em 98 vice da Copa Interamericana. Das 3 vezes que o Fluminense chegou e não levou foram: em 23 vice do Mundial de Clubes da FIFA, em 2008 vice da Copa Libertadores, em 2009 vice da Copa Sul-Americana. Campanhas de destaque chegando a finais de competições nacionais, quando a equipe chega e não leva. 6-4 para o Vasco. As 6 vezes que o Vasco chegou em competições em decisão nacional e não levou foram: 65, 79, 84 e 2011. O Vasco foi vice do Brasileirão. Em 2006, vice da Copa do Brasil. Em 1990, vice da Supercopa do Brasil. As 4 vezes que o Fluminense chegou e não levou em competições nacionais foram: 92 e 2005, vice da Copa do Brasil. 1920 e 1967, vice do Torneio dos Campeões. Participações em Libertadores. O Vasco já disputou a Copa Libertadores por 9 vezes, conquistando um título em 1998. E o Fluminense já participou da Copa Libertadores por 10 vezes, sendo uma vez campeão em 2023 e uma vez vice em 2008. Maior ídolo do Vasco da Gama é Roberto Dinamite. Era centroavante, fez 1.110 jogos com a camisa do Vasco, marcando 708 gols e conquistando 6 títulos oficiais de primeira divisão. E o maior ídolo do Fluminense é Castilho. Era goleiro pelo Fluminense, jogou 698 jogos, conquistando 6 títulos oficiais de primeira divisão. Estádio: o Vasco é proprietário do estádio de São Januário, com capacidade para 21.880 torcedores. O Fluminense manda seus jogos no estádio do Maracanã, com capacidade para 78.838 torcedores. Torcida: fonte Instituto Atlas Intel.
Pesquisa realizada em março de 2024. O Vasco conta com 13,2 milhões de torcedores e o Fluminense com 7,2 milhões de torcedores. Títulos oficiais de primeira divisão. Copa Libertadores. O Vasco tem uma conquista, o Fluminense também tem uma conquista. Brasileirão. O Vasco tem 4 títulos, o Fluminense também tem 4 títulos. Copa do Brasil. O Vasco tem um título e o Fluminense também tem um título. Copa Mercosul. O Vasco tem uma conquista, o Fluminense não tem nenhuma. Recopa Sul-Americana. O Vasco não tem nenhum título, o Fluminense tem uma conquista. Copa Rio. O Fluminense tem um título, o Vasco não tem nenhum. Sul-Americano de Campeões. O Vasco tem um título, o Fluminense não tem nenhum. Campeonato Estaduais. Campeonato Carioca. O Vasco tem 24 títulos e o Fluminense tem 33 títulos. Torneios regionais. Torneio Rio-São Paulo. O Vasco tem 3 títulos e o Fluminense tem 2 títulos. Honrarias. Quando uma equipe conquista 3 ou mais títulos na mesma temporada. Nenhuma das 2 equipes conquistou a honraria. Rebaixamentos. O Vasco tem 4 rebaixamentos, o Fluminense tem 3 rebaixamentos. Os 4 rebaixamentos do Vasco foram em 2008, 2013, 2015 e 2020. Porém, o Vasco disputou a Série B por 5 vezes: 2009, 14, 16, 21 e 22. Os 3 rebaixamentos do Fluminense foram rebaixado em 1996, onde houve a virada de mesa, em 97 e 98 para a Série C. O Fluminense, no entanto, tem 3 rebaixamentos e disputou apenas 2 vezes a divisão que foi rebaixado. Disputou a Série B uma vez, a Série C uma vez. Em 98 disputou a Série B e em 99 disputou a Série C. Títulos oficiais de primeira divisão. Resumo dos títulos, com um total de 35 títulos para o Vasco e 43 títulos para o Fluminense. Os 35 títulos do Vasco são 3 títulos internacionais, 5 títulos nacionais, 24 títulos estaduais e 3 títulos regionais. Os 43 títulos do Fluminense são 3 títulos internacionais, 5 títulos nacionais, 33 títulos estaduais e 2 títulos regionais. E aí, depois do vídeo, me diz aí, quem é maior, Vasco ou Fluminense? Deixe seu comentário e diga qual confronto você quer para o próximo vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante para o canal.